Olá, nossa conversa hoje no Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí é com a arqueira Ana Paula Borrego. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de divulgar o arco e flecha. Vamos começar antes da gente entrar no arco e flecha, né, um pouquinho da sua trajetória. Você é nascida em Jacareí mesmo, né? Isso, nasci aqui. O que você lembra da sua infância? Que bairro que você morou com seus pais? Conta um pouquinho pra gente. Praticamente a vida toda no Vila Pinheiro. É. Na rua do Hospital Alvorada, né? E minha mãe é professora, já está aposentada, e meu pai era contador da Santa Casa, é bem conhecido, o Carlos Timóteo. E uma família grande a sua? Você tem muitos irmãos? Tenho uma irmã. Uma irmã só? É só uma irmã. E como é que foi o que você lembra de Jacareí de antigamente? Como é que era essa cidade da Ana Paula criança? O que você lembra daqui? Ela era bem, assim, não movimentada como é hoje, né? Hoje está uma loucura. Mas é uma cidade bem interior, bem tranquila, né? E agora completamente diferente. Os seus pais são de Jacareí também? São nascidos aqui, os dois. Os dois aqui nascidos... E que tipo de educação que eles deram para você e para sua irmã? É uma educação de professora, né? Aquela educação mais rígida, né? Que tem que ir bem nos estudos, tem que estudar, fazer faculdade, e bem assim mesmo, né? E na adolescência, como é que foi os seus primeiros empregos? Conta pra gente um pouquinho do seu comecinho. Então, eu comecei como professora de inglês, dando aula de inglês, e logo em seguida eu já estava me formando, comecei a trabalhar como secretária na Embraer. Depois da Embraer, eu já fui para Kaiser, na época que era Kaiser, e lá eu fiquei 9 anos trabalhando na Kaiser. Depois saí de lá, e lá eu trabalhei na área de compras, né? Comprava toda a matéria-prima para cerveja. Era bem interessante, que eu viajava bastante e conhecia os fornecedores de malte, de lúpulo. Então, foi um trabalho assim que eu consegui me desenvolver muito, né? Aprimorar o inglês e fazer muitos contatos, então foi muito bom. E depois eu fui para Alstom, em Taubaté. E daí depois eu me aposentei. E nessa sua trajetória de viagens que você estava falando, essa oportunidade de conhecer outros países, várias culturas, também foi importante para a sua formação? Sem dúvida, sem dúvida. Eu ainda tenho contato com algumas pessoas e eu tive a oportunidade de visitar o Canadá, Estados Unidos, a Europa, vários países da Europa. Chegava a ficar 15 dias viajando, né? Fora de casa. Então, é uma grande cultura que eu consegui adquirir, né? E que tipo de pessoas que eram seus pais? Olhando de características de personalidade, o que você diria que tem do seu pai e da sua mãe? Meu pai é uma pessoa, assim, muito calma, né? Muito tranquila na dele, falava pouco, né? Já faleceu. E minha mãe já falava mais, ela que dava as orientações em casa, puxava as rédeas. Então, é aquela família onde é mais matriarcal, né? Meu pai só falava realmente quando havia alguns excessos, daí ele entrava para dar uma corrigida, para dar uma instruída. A sua mãe chegou a dar aula para você, não? Chegou. Chegou? Na primeira série. Ela me alfabetizou. E você lembra disso? Você lembra Lembro perfeitamente. Naquela época era totalmente diferente, que os professores tinham muita autoridade em sala de aula, né? E os alunos tinham muito respeito por eles, né? Então, o professor falava e já era regra, né? Ninguém falava nada. Eu lembro, era todo mundo quietinho. Eu lembro exatamente disso. O seu tratamento com ela não era de mãe lá na escola? Não podia. Não podia nem chamar de mãe. Era professora. Daí depois saía de lá, normal. E como é que começa o arco e flecha na sua vida? É depois já de adulto, você é aposentada ou começou antes? Então, eu sou aposentada porque meu marido me aposentou, né? Ele falou assim, não precisa trabalhar mais. Daí começou, olha, eu vou falar a idade porque eu acho importante saber que o arco e flecha, ele é um esporte muito integrativo e para todas as idades, né? Eu comecei com 46 anos. 46? 46.
Já faz 10 anos e assim, se eu pudesse ter conhecido antes, seria ótimo, porque para mim fez uma diferença gigante. Eu, quando criança, quando adolescente, eu não gostava de esportes. É? Eu não levava jeito nenhum para esportes. Mas como é que você conheceu o arco e flecha? Então, eu estava numa loja de esportes e a gente andando por lá, eu vi um arco. Vi um arco, uma flecha, falei assim, um dia eu ainda quero atirar com isso daqui. Daí meu marido, eu esqueci, meu marido procurou na internet e encontrou um professor aqui de Jacareí. E daí nós marcamos para conversar com ele apresentou todos os arcos que ele tinha e tal, e nós falamos, é isso mesmo que a gente quer começar nós dois, mais a minha filha. E daí ele falou, tá bom, eu vou te chamar então para marcar. E ficou enrolando a gente, uns 2, 3 meses mais ou menos, enrolando, até que ele chamou. Depois que nós ficamos descobrindo que esses 2, 3 meses ele foi terminar o curso dele de instrutor. Ele era apaixonado por arco e flecha. E daí nós somos os primeiros alunos dele. É por isso que ele deu essa enrolada para poder... Daí ele fez primeiro o curso para depois começar a nos instruir. E o interessante é que é um esporte que pouca gente conhece, né? Isso. A gente vê principalmente em Olimpíada, mais quando é mais divulgado assim. E você conheceu por conta dessa loja, né? Que você falou. Isso. De ver lá, daí fomos ter instruções. Hoje o meu marido ele é sócio do clube que tem aqui em Jacareí, a Escola e Clube, né? Que nós fazemos parte. Hoje tem 100 arqueiros associados e praticando 50. Então tem arqueiros de Taubaté, de Caçapava, de São José, todos que vêm fazer o curso aqui com a gente em Jacareí. E são vários tipos de modalidade dentro do arco e flecha. Eu queria que você falasse um pouco, porque a gente pensa no arco e flecha do índio, né? Que aparece o desenho animado. Tem esse também. Então, queria que você falasse pra gente como é que funciona. Por que você escolheu esse arco? Como é que começou isso? As categorias, elas são divididas em gênero, homem, mulher e idade também. Então, as crianças vão atirar com as crianças, né? Os jovens, tem os jovens também, a categoria dos jovens, dos adultos, depois dos veteranos e dos sêniors. Então, você consegue atirar, se tiver saúde, com até 80 anos, você pode participar. Então, divide primeiro por essas categorias e depois também por tipo de arco. Então, a gente tem um arco mais o histórico, que já fala que né, por ser histórico, é um arco mais rudimentar, que você tem que usa pouca técnica, pouca tecnologia do arco. Então, você põe a flecha aqui na mão para atirar com ele, segura ele, põe a flecha na mão, para você ter uma ideia. Ele é todo de madeira e usa flecha de madeira. Depois tem o recurvo que é o arco que quando a gente começa aprendendo no recurvo. É um arco também de madeira com lâminas de carbono e você apoia a flecha aqui, tem uma mesinha que você apoia, então esse é um excelente arco para começar. E daí dentro do recurvo tem várias categorias de diferença de flechas, né? Que você pode usar e algumas alterações. Daí depois ele tem o olímpico, que é o arco que participa da Olimpíada. Vocês já viram um que tem um estabilizador bem comprido. Ele é um recurvo com estabilizador comprido e ele tem mira. Então, esse é o da Olimpíada. O composto, que é o que eu escolhi, ainda não entrou para a Olimpíada, mas tem grandes chances de entrar em 2028. 2028, né? Por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está fazendo muita força para entrar. O arco composto, porque eles têm muitos arqueiros compostos. Quer dizer, quem entra hoje para praticar o arco e flecha pode escolher todos esses equipamentos aí, escolhe um que mais cabe no recurso dele ali, físico. Recurso e que se adaptar, né? Na escola, todos começam com um arco recurvo e depois eles podem testar os demais arcos, porque a gente tem todos lá, né? Não precisa adquirir arco, você testa todos os arcos que tem lá. Então, daí tem uns que entram lá e já falam, eu quero composto, porque se apaixona pelo composto. Outro fala assim, não, eu quero mais tradicional. Eu vou no de madeira, com o arco inteiro de madeira. Então, as pessoas já começam. Tem outros não, que ao longo do curso eles vão descobrindo qual arco que quer, para depois comprar o equipamento. E aquele que eu falei, que é o arco do índio, qual que é aquele lá? Existe esse? Existe. É o longbow ou histórico, né? Tá.
existe. E os equipamentos são caros? Por exemplo, se alguém quiser adquirir material completo, como está o seu arco, com as flechas, a bolsa, são caros? Bom, assim, depende, é que nem, eu falo assim, que nem comprar um iPhone, um celular. Depende de quanto que você quer investir num equipamento, né? Mas tem para todos os bolsos, tá? Tem vai começar por R$500, vai até uns 20, 30 mil reais. É mesmo? É. Um arco de ponta. Então, depende do equipamento. Porque a flecha, ela é aço carbônico, é tudo importado. Não tem nada aqui no Brasil, a não ser o arco histórico e o longbow, que já é produzido aqui no Brasil. E alguns recurvos também. Já tem produzido aqui no Brasil. Se você vai para um composto e para um olímpico, que você precisa de uma mira, você precisa de uma lâmina de melhor qualidade, daí você tem que importar tudo. E as flechas também são diferentes a cada arco que você escolhe? Então, tem diferença também. Para o meu, essa aqui, eu prefiro usar uma fina, uma flecha fina, que é para longa distâncias, e eu uso tanto no indoor como no outdoor. Que outdoor que eu falo que é onde a gente atinge maiores distâncias. Mas pode usar uma mais grossa também, depende mais da adaptação do arqueiro. São leves, né? São bem leves. Equipamentos bem leves. Esse. Agora o arco não. O arco é O arco não. Tá certo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.